Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui no nosso Pronto Atendimento da semana. O ao vivo é o primeiro. Ontem feriado, então não tem, né? Feriado, não fazemos o Pronto Atendimento. E vamos hoje até sábado, lembrando que segunda a sexta é 17 horas, Pronto Atendimento de sábado às 14 horas. Obrigado a todos que vão acompanhar também pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Vamos aqui com os nossos comunicadores de hoje, já dizendo, vou até começar pelo convidado então hoje, ó. Vou começar pelo convidado, porque hoje nós precisamos desse reforço. Como o programa é de segunda a sexta, de qualquer dia do pronto atendimento, a gente pode fazer a solicitação, se houver a possibilidade. O comunicador participa conosco, por isso está aqui hoje ele que participa às segundas-feiras, Marcos Casella, tudo bem? Porque hoje boa tarde, Alexandre. Nós precisamos. Boa tarde, Adriana. Desse é sempre como o programa é de segunda a sexta, de qualquer dia. É sempre um prazer incrível estar aqui com vocês. Se houver a possibilidade. Peraí que eu estava com o vídeo aqui. É sempre um prazer estar com vocês, Alexandre. Prazer em conhecê-la, Adriana. É muito bom poder participar contigo na terça-feira. E a você, caro ouvinte, caro telespectador, caro internauta que nos acompanha. Estamos aqui. Mande suas questões para falarmos do Espiritismo, para falarmos de Jesus, para falarmos do Evangelho. Muito bem. Estamos aí apresentando os nossos comunicadores. Primeiro programa juntos, é isso? Na terça-feira mesmo, né? Ah, que bom. Sim. Adriana Fukuda, bem-vinda. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, Marcos. Olha nós aqui, né, iniciando essa semana aí, que praticamente começa hoje, né? Ontem o pessoal ainda estava ali, se isolando, né, de todo o contágio do vírus nas praias, vamos dizer assim, estavam se expondo demais. Não foi bem assim, mas tudo bem. Se isolando em termos, né? Mas nós estamos hoje aqui com essa proposta, né, de falarmos do Espiritismo, trazermos esse esclarecimento nessa oportunidade que a tarde nos traz. É com alegria imensa, realmente, começamos essa semana aí, com esse trabalho, né, de grande importância para nós que aprendemos e para todos que participam. Muito bem. Então vamos lá iniciar com a nossa prece, Adriana, para aquela harmonização, e daqui a pouco teremos aqui as perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores. Vamos lá. Tá ótimo. Então eu vou convidar todos que estão conosco já em conexão, pelas ondas do rádio, pela TV, pela parabólica, para que possam criar essa boa sintonia, este momento em que a prece nos toca a alma, nos induz a um estado de alteração do nosso eu, momento em que sentimos a presença dos amigos espirituais ao nosso lado. Esses amigos, eles nos trazem paz, conforto, esperança, e também, nesta tarde em especial, nos trazem orientação. Pedimos a esses amigos espirituais que possam afastar do nosso mundo íntimo as preocupações que nos acompanharam nos últimos dias, nas últimas horas, para que possamos estar mais perseverantes na tarefa de transformação pessoal, através desta proposta, deste momento de conexão, de autodescobrimento, de autoconhecimento. Peço ao Senhor, nosso Pai, nosso Criador, que nos ilumine a alma diante de tantas batalhas e tantas dificuldades que estamos passando. Nos dê cada vez mais essa esperança do porvir, de que nossa humanidade está trabalhando intimamente por uma modificação necessária dos nossos passos, das nossas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a natureza de todo esse ensinamento espírita, pois assim teremos mais elementos para lidarmos com as vicissitudes da vida. Ajuda-nos a olhar os caminhos que temos a seguir com discernimento e com sabedoria, e trazei a este grupo, nesta tarde,
toda a orientação espiritual que puder ser dada àqueles que nos ligarem, nos acessarem pelos meios que podemos dispor. Agradecemos toda a oportunidade de estarmos aqui nessa reunião espiritual. Sabemos que estamos sobre muita luz, muito amparo, e temos a alegria de dizer gratidão por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Assim seja, muito bem. Você, ouvinte, pode perguntar através do telefone do ouvinte, que é ligação gratuita, que é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Ou ligue no telefone 2457 5011. 2457 5011. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 99643 3827. 99643 3827. E ainda você pode também escrever no Facebook. Em Facebook, essa pergunta veio por ele. Trazer aqui para o Marcos Casella, iniciando aqui, fazer essa estreia na terça-feira, a Cris Zara de Campinas. Boa tarde. Minha avó desencarnou há 7 meses, aos 94 anos. Eu posso ter sentimento de algo antes do desencarne dela? Pois alguns minutos antes de receber a ligação do falecimento, eu estava sentada na sala sozinha e... vamos lá que o recurso aqui andou sozinho também. Na sala sozinha, aqui, Zara, só um momentinho, e me deu um aperto no peito, uma vontade de chorar. Segunda dúvida, Marcos. Nesse tempo todo, eu tive 2 sonhos com ela. Em um, eu falava por meio de um cano, pelo menos é o que parecia. Colocava a boca e falava. Eu perguntava se estava tudo bem, que sentia saudade. Ouvia ela dizendo, a avó descansou. Segundo sonho, foi na madrugada do meu aniversário. Estava sentada em uma pedra, minha avó em um balanço um pouco distante de mim. Por que não pude me aproximar dela, abraçar, falar? Porque ainda sofro muito. Eu choro bem menos, mas choro e penso muito nela. Também perdi a minha outra avó, tinha uns 13 anos, mas sonhei várias vezes de abraçar e conversar. Com minha avó, não. Por quê? Devido à pandemia, eu não tenho como ir a um centro buscar um pouco mais de entendimento. Sei que devo estudar. Sinto o cheiro, às vezes, e vejo vultos. Bem, Marcos, vários sentimentos, né? O primeiro que ela perguntou lá em cima é se ela pode sentir algo antes do desencarne, e a questão dos 2 sonhos aqui, um que ela não podia abraçar, o da outra avó ela abraçava, estava mais próximo. Vamos lá para a nossa companheira, né, que trouxe Cris, algumas questões, Cris, a respeito de desencarne. Muitas vezes, todos nós sentimos um aperto no peito, nós sentimos algum mal-estar, nós sentimos alguma coisa, e logo depois, ou 1 ou 2 dias depois, nada acontece. Então nós esquecemos isso que sentimos. Outras vezes, ou bem poucas vezes, nós sentimos um aperto no peito, sentimos alguma sensação estranha, diferente, e alguma coisa acontece. O que eu quero dizer com isso? Que geralmente nós só correlacionamos quando alguma coisa acontece, porque quando alguma coisa não acontece, a gente não faz correlação nenhuma. Ou seja, o nosso organismo físico, frequentemente, ele tem várias reações, ele tem várias mudanças, depende da temperatura, depende do que eu comi, depende do que eu estou sentindo, depende do que eu estou pensando, depende de várias coisas. Então, não necessariamente eu posso associar uma dor no peito à morte de alguém, a algo correlacionado a alguém da minha família, a algo correlacionado a algum ente querido. Para que eu possa fazer isso, o correto o que é? Eu andar com uma caderneta do lado, ou com o meu próprio celular, senti uma angústia no peito, vou lá e anoto. Dia e hora que eu senti. Senti uma pressão, vou lá e anoto. Senti uma palpitação, vou lá e anoto. Para ver quantas vezes eu sinto isso durante o ano e quantas vezes alguma coisa ocorre. Então, tenhamos isso em mente. Por quê?
nós nos esquecemos, né? Que sentimos ontem, que sentimos anteontem, que sentimos semana passada, que sentimos o mês passado, que sentimos hoje. Quando nada ocorre, a gente esquece. Então, não podemos correlacionar. Mas, claro, por ser um ente querido, por ser alguém da sua família, é natural que estejamos, né, que estejamos sempre interrelacionados aos entes queridos de nossa família. E quando alguma coisa vai ocorrer com alguém, pode ser que sintamos algo, mas para isso eu tenho que anotar. Eu tenho que ter o hábito de anotar para conferir. Segundo, sobre o fato de você conversar com a tua avó sobre um tubo, né, a respeito de um tubo. 7 meses, podemos dizer que é um tempo ainda pequeno, um tempo curto, para um espírito comum como nós. Uma coisa são espíritos trabalhadores, espíritos já missionários. Mas para espíritos comuns como nós, ao desencarnarmos, vamos passar no plano espiritual. Se não formos para as zonas umbralinas, se formos para os hospitais, né, nas cidades espirituais positivas, vamos passar ali 1 ano, 2 anos em tratamento, em recuperação, para daí voltarmos à nossa interação normal. Então, é bem pouco provável que com 7 meses, 3 meses, 4 meses, nós temos alguma notícia de interagir com o nosso ente querido. É claro, eu posso ter o contato de algum espírito trabalhador, do meu mentor, ou do mentor que era da pessoa que desencarnou, dizendo, olha, a sua avó está bem, está em recuperação, daqui a um tempo será possível, e você vai encontrar com ela no desdobramento do sono, por exemplo. Quando você comenta que você viu sua avó no balanço ali e você não pôde ir lá abraçá-la, pode ser o que é isso para você? Pode ser uma informação de algum trabalhador espiritual, do próprio mentor dela, de quando ela estava encarnada, inclusive, de que sua avó está bem, está em tratamento, está se recuperando. E um belo dia, daqui 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 anos, será possível que em desdobramento você converse com ela, você abrace, você vá lá e bata um papo com ela. E quando os centros espíritas voltarem a funcionar devido à pandemia, vá no centro espírita, bata um papo sobre isso, faça um tratamentinho para tirar um pouco essa angústia, tirar um pouco essa dor que você sente, ok? Mas gostoso você sonhar com a tua avó, sonhar com a tua avó estando bem, sonhar que você está tentando ali fazer contato com ela. Bacana, você está querendo saber como está seu ente querido. Respostas você já teve. Aguarde um pouco mais de paciência que você vai ter mais respostas. Obrigado, Marcos. Um abraço aqui ao pessoal do Face, Chile Siqueira, Maria José D'Anjo, Rosana Araújo, Márcia Tomé, Luiz Eugênio Lico de Itu, Flugêncio Barreto. Boa tarde, em Aracaju ele mora, hein? Que bênção poder estar conectado com vocês. Obrigado, meu querido. Ana Guedes, a Crisara, que mandou a pergunta. Obedes Malta, também com a gente. A Maria Anunciata, também a Marlene Leal, Katia Pelle, Raidalva Gonzaga. Boa tarde, bem-vinda também, Raidalva. Agora vamos para a próxima pergunta para Adriana Fukuda. Boa tarde. É a pergunta de Alberto Veiga, de São Caetano do Sul. Alberto diz o seguinte: separei algumas perguntas. Então vamos lá, Adriana. Algumas perguntas que tenho comigo para poder encontrar uma resposta. Vamos para a primeira. Como saber se está fazendo certo segundo a sua missão ou trabalho em cima do karma? Roberto, que pergunta, hein? Boa tarde. É uma dúvida de todos nós, né? Quem de nós aqui não traz essa questão interior, né? Qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? Para que eu reencarnei? De pronto, né? Todos nós estamos convidados à reencarnação para progredirmos, né? Todos nós viemos aqui para darmos um passo adiante na nossa evolução. Então, o primeiro comprometimento que nós temos, a primeira missão, é com a nossa evolução, né? Com o nosso melhoramento íntimo. Mas o que seria o nosso karma? O karma é uma expressão, né, que as pessoas utilizam como algo punitivo, algo necessário, algo difícil. Nós entendemos que as missões, as tarefas, as situações a qual seremos convidados a vivenciar numa encarnação são aprendizados, não difíceis. Aprendizado sempre, no início, parece difícil, mas depois ele toma um corpo tão natural na nossa existência. Então, não tem como você dizer exatamente é isso ou aquilo. Ao longo de uma existência, você começa a perceber
que algumas situações são mais recorrentes a você, algumas situações você tem uma necessidade maior de vivenciar do que outras pessoas que não passam por nada daquilo que você passa. Então, isso tudo é uma situação que você, ao longo de uma existência, consegue visualizando, né? Quem são as pessoas a qual mais ou menos eu tenho que dar mais atenção? Né? Quem são as situações a qual eu me embaraço com mais facilidade? Né? Quais são as questões que eu sei que eu tenho que vencer no meu íntimo? Então, são tantas situações que a vida vai trazendo, e não são só uma, não, são várias. Que ao longo de uma existência você vai observando, você vai conhecendo a si mesmo, você vai avaliando, né, esses quadros. Se alguém sentar na sua frente, definir isso com poucas palavras, eu não aceitaria, eu não acolheria, né? Porque a criação divina é muito além dos nossos olhos e entendimento. Nós não conseguimos definir uma obra de Deus na nossa vida, numa encarnação, em poucas palavras, né? Eu falo que às vezes você vai, numa experiência pessoal, você vai identificar, né, uma situação que você venceu. E aí, quando você vence uma situação, você supera, vem outra e outra e outra, e a gente está ali, infinitamente no aprendizado, né? Então, pensa que não são karmas. Essa palavra eu ainda vejo que as pessoas absorvem com um peso, né? Mas experiências necessárias, né, aprendizados, situações a vencer, e sim, né, você vai aprender a se conhecer aos poucos. Mas você já está no caminho certo, você está no questionamento, né? Esse questionamento é muito necessário, muito, muito bom. Muito bem, mais uma dele aqui. Depois eu vou intercalando, né? Porque tem muitos outros ouvintes ainda fazendo suas perguntas. O Alberto, ele pergunta o seguinte, vamos com a pergunta, a lei do retorno, vamos lá. A lei do retorno realmente existe, pois vejo pessoas usufruírem de sua total liberdade, continuando a ter má intenções com algumas pessoas, a falarem mal pelas costas, sendo interesseiras e usarem, quando bem entende, pessoas e negando ajuda quando precisa. Adriana. Olha, a lei do retorno, se você for colocar assim, dá a impressão que Deus é vingativo, né? Olha, você vai ter o retorno exatamente assim, né? Uma lei de talião, mais ou menos, não é assim que funciona, né? As pessoas, elas criam circunstâncias que, de alguma maneira, geram energias, geram movimentos no universo. Existem leis naturais que elas vão nos conduzindo, né? Mas são leis que têm outra dimensão, né? Na encarnação de cada um. Naturalmente, nós imaginamos sempre que alguém, ao cometer um ato falho, ela vai voltar sofrendo um ato falho igual, ela vai sofrer alguma coisa muito próxima àquela questão que ela provocou, e não é bem assim, né? Nós iremos vivenciar de encarnação em encarnação situações necessárias, a gente fala assim, né? Tipos de provas, né, que elas vão nos levar a um patamar de observação dessas experiências que nós, de alguma maneira, provocamos de maneira errada por onde passamos. Mas não dessa maneira punitiva, não dessa maneira tão lei de talião, lei do retorno, não, né? Falamos muito em ação, reação, porque toda energia que gera uma ação gera uma reação, mas não necessariamente da forma como nós visualizamos, né? Deus, ele tem caminhos muito mais inteligentes, né? Muito mais amplos e muito mais certeiros, né? Porque ele é perfeição. Então, quando ele vai nos trazer a uma encarnação, provavelmente vamos se retornar com situações vivenciais que vão nos fazer refletir sobre questões que lá no íntimo nosso espírito recorda que precisa superar. Vamos lá agora para a Luziane Rodorques Marcos Casella. Boa tarde, me ajudem a entender, por favor, se as pessoas nascem com imperfeições, por questão de evolução, então, e os animais? Por que os bichinhos nascem aleijados se nada sabem e se não reencarnarem? E se não reencarnarem? Aí nós temos que recorrer, né, ao aprendizado da doutrina. Deus nos cria todos simples e ignorantes. No nosso princípio, nós não somos espíritos, nós somos princípios inteligentes. Somos arroubos de inteligência no seu processo de crescimento, no processo de
aprimoramento. Aprimoramento de quê? Aprimoramento dos instintos e de uma inteligência muito primária, muito rudimentar. Nós passamos alguns bilhões de anos no estágio de vida animal para aprimorarmos a gestão sobre o corpo físico, para sermos capazes de gerar corpos físicos como o que temos hoje, extremamente complexos, para o nosso perispírito evoluir, crescer e ser capaz de uma organização tão grandiosa quanto a que nós temos no nosso corpo físico de hoje. Enquanto eu não estou no mundo nominal, ou seja, enquanto eu não chego a ser homem, enquanto eu sou animal, reencarno em corpos de animais, perdão, não existe a dor expiação, existe a dor evolução. Por quê? Enquanto princípio inteligente, ali estagiando nos corpos animais, eu preciso me dotar de instintos para saber reconhecer o que é a dor, o que é a necessidade de buscar o alimento quando estou em dor, o que é a necessidade de eu me proteger quando estou em dor, a necessidade de eu poder atacar também quando eu estou em dor, fugir quando eu estou em dor, procurar ajuda quando eu estou em dor. Então, para tudo isso serve a dor evolução, que é a dor que existe nos animais. Para nós, que já estamos na lei de causa e efeito, como estamos falando agora há pouco, né? De ação e reação, de karma e tudo mais, para nós, já adentramos no mundo nominal, já saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, nós vivenciamos a dor e expiação, que é o quê? Faltas do passado repercutem nos dias de hoje como, né, com o objetivo de que eu repare o que eu fiz mal feito no passado e faça agora de forma correta, como a nossa companheira Adriana acabou de falar. Né? Deus traz mecanismos inteligentes para que eu me reconduza, para que eu me restabeleça dentro das leis. E uma delas é a lei de causa e efeito. Então, nos animais, por que reencarnam com dor? Justamente para aprimorarem seus instintos, para aprimorarem a sua inteligência rudimentar, para quando chegarem a seres humanos, já terem uma grande bagagem de desenvolvimento, um perispírito mais apurado, capaz de gerar corpos físicos mais resistentes, mais avançados e, claro, serem mais precavidos com relação a acidentes, com relação à dor, com relação a se machucar. Obrigado. Agora temos aqui a Adriana, a Rosângela, Maria Rosângela. Maria Rosângela é de Castanheira, no Mato Grosso. Boa tarde. Qual a diferença entre perispírito, dupletério e áurea? Ou é aura? Áurea ou aura? Essa pergunta é sempre boa também para esclarecer. Quem fala aura ou fala áurea, ou é a mesma coisa, né? Aura. Boa tarde. É interessante que nas aulas do estudo, né, do Livro dos Médiuns, algumas casas espíritas, elas até trazem bem essa diferença, né? Algumas não, abordam somente corpo e espírito, né? E assim não diferenciam essa questão do duplo etérico, como algumas outras estudos espíritas trazem, né? Então, nós temos alguns estudiosos espíritas que eles diferenciam. Então, o espírito é o princípio de tudo, né? Ali, o princípio que emana de Deus, a qual é revestido da matéria para que possa realmente criar a sua evolução. Entre o espírito, que é essa forma que nós digamos assim, a quinta essência de Deus, um sopro divino, né? Nós entendemos que precisa existir uma outra forma de matéria que dê realmente essa ponte entre o espírito e o corpo. Então, eles chamam isso de dupletérico. Esse dupletérico ele faria um papel, né, de uma matéria de uma outra composição, uma outra forma, e teria tanto essa condição mais sutil, né, de ser mais próxima de um espírito, quanto da matéria. E faz essa ligação. É uma explicação simplista para que a gente possa, né, de alguma forma, falar disso de maneira bem resumida. Então, digamos assim, que é no dupletérico que você tem ali os chakras, onde ficam a forma como que você capta as energias, né? Os fluidos, as emanações. Também ali que, de alguma maneira, você tem uma transição, né? Do estado do perispírito. Vamos dizer, o espírito ele tem o perispírito ainda, que vai revesti-lo. E esse perispírito vai receber todas as impressões reencarnatórias, tudo aquilo que o espírito alcançou de benefícios ou prejuízos a si. Então, aquele perispírito vai evoluir conforme a sua caminhada, vai se modificar, vai ficar mais leve e vai infinitamente acompanhar o espírito, né? Então, nós temos ali o espírito, o perispírito, que é esse corpo material que infinitamente
eles chamam até de modelo organizador biológico, assim que alguns autores chamam, infinitamente o espírito. E entre o perispírito e o corpo, temos ali o duplo etérico, que é essa ponte mais material ligando, né, essa condição de comunicação desse corpo mais espiritual, desse corpo mais material. E aí a nossa matéria, que é aquela que nos reveste. E aí falam dessa aura, né? Acho que é assim que a gente pode falar. É um campo energético, digamos assim, um campo em que emitimos uma condição energética que é até perceptível pela fotoquímica. Então, na fotoquímica você consegue identificar esse campo, né? Que, às vezes, numa percepção de análise, demonstra um estado de saúde, um estado de tensão, um estado de passe, um momento do estado de repouso. Então, você tem ali algumas situações em que é perceptível nessa energia que o corpo emite. Falam de uma distância do corpo de tantos centímetros, e assim umas pessoas mais, outras menos, mas são situações que é difícil você dimensionar cientificamente, né? Porque nós temos aí alguma observação disso tudo através de tantos estudos, orientações dos espíritos, né? Mas a foto que vem mostrando esse campo áurico, também nós temos já a percepção da existência de um corpo semimaterial que acompanha o espírito, e aí também toda a descrição, né, dos espíritos sobre toda essa questão. E aí nós vamos diferenciando o que os médiuns podem observar dentro de uma sala de trabalho, né? Eles observam muitas vezes ali a ação perispiritual daquele que está fora da matéria, observam quando não é um encarnado se comunicando pela diferença que esse perispírito traz, observam também quando em algumas situações as pessoas têm visões próximas àquele que desencarna, é do pretérico, que está se desfazendo, que demanda pouco tempo após a morte da pessoa para se desfazer, é um corpo mais material. Assim vão várias explicações sobre isso. Mas vale a pena que você procure ler com muito mais detalhes, né, do que eu estou falando aqui, muito resumidamente, para que você tenha uma dimensão maior da função perispiritual, que é muito importante, né, é o elemento de todos os nossos fenômenos físicos que ocorrem, né, na matéria, é o veículo de expressão do espírito, e também essa questão até do duplo etérico, que algumas, né, vertentes trabalham com mais detalhe. Obrigado. Agora tem a Vanessa Pereira, Marcos. Perdi meu pai por Covid há 7 dias. Não estou aguentando a saudade que ele deixou. Como será a passagem onde ele está agora? Eu não tenho mais forças. Ele era meu parceiro, meu amigo. Nós ainda somos, né, muito atrelados à vida física. Nós ainda acreditamos, apesar da doutrina espírita, apesar da clareza da doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas, mas nós ainda focamos a nossa vida extremamente nessa vida material, que a morte acabou, que a pessoa morreu e eu nunca mais vou vê-la. Só que a pessoa apenas desencarnou, apenas ela deixou o corpo físico. Aquele espírito continua vivo, continua existindo, e ele continua, no seu caso, continua sendo seu pai, continua sendo seu grande amigo. O nosso grande desafio, o que é? É encararmos que a morte, o desencarne, é como uma pessoa que muda de país e não tem um telefone lá para se contatar conosco, para que nós possamos ligar para ele quando nós bem entendemos. Ah, estou com saudade, vou dar uma telefonadinha. Não funciona assim. Quando for o momento aprazado, quando for o momento conveniente, os espíritos superiores, os trabalhadores da espiritualidade vão arranjar um encontro entre nós. Geralmente eu, dormindo, no desdobramento do sono, irei até o plano espiritual, serei conduzido até o plano espiritual para poder visitar aquele meu ente querido que lá está. Para com isso, a hora que eu acordar mais tranquilo, acordar mais calmo, falando, puxa, que bom, estive com meu pai, vi meu pai, tive notícias de meu pai. Então, sugestão para você, minha companheira. E 7 dias ainda é um período extremamente curto, a dor é muito grande, as saudades é muito grande, a gente fica numa confusão muito grande. Então, sugestão para você. Na casa espírita que eu frequento, né, o Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, aqui no Tatuapé, possui um trabalho muito bom, né, de atendimento a pessoas que têm desencarne na família. E a diretora desse trabalho, a dirigente desse trabalho, ela publicou um livro chamado Deixe-me Partir, de Tânia Carvalho,
O nome do livro é Deixe-me Partir, de Tânia Carvalho, que fala muito sobre o desencarne de entes queridos, que fala muito sobre a morte de pessoas queridas. Então, seu pai voltou para o plano espiritual, terminou o período de prisão dele aqui na Terra. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é muito claro. Vocês estão aprisionados enquanto encarnados. Desencarnar significa sair da prisão, significa estar livre. Então, seu pai está livre da prisão. Voltou para o mundo dos espíritos. Muito provavelmente ele estará onde? Estará no hospital da espiritualidade, acolhido por trabalhadores da espiritualidade, dentre eles o mentor espiritual do seu pai, no processo de refazimento, no processo de readaptação à vida espiritual. Quanto tempo seu pai vai ficar por lá? Como nós respondemos no início, para a nossa outra companheira que questionou conosco. 1 ano, 2 anos, ele vai continuar lá em tratamento, ele vai continuar lá em recuperação. Um filme que você pode assistir também, inclusive, está no Netflix, acho que está na net também, que é E a Vida Continua, inspirado na obra de André Luiz. É um retrato da obra de André Luiz, E a Vida Continua. Ou ler a obra E a Vida Continua, de André Luiz, que mostra também ali algumas pessoas que desencarnaram, não percebem que desencarnaram, despertam no plano espiritual e estão lá sendo tratadas. E aos poucos vão entendendo o que aconteceu. Então lembre-se, seu pai não morreu, a dor é grande. O seu grande desafio é qual? Você transformar a tristeza em saudades, agradecer a Deus pela oportunidade de ter tido seu pai como pai, de ter vivido todos os momentos que você viveu com ele, e lembrar-se sempre dele com amor, com carinho, com alegria, e desejar, meu pai, siga a tua vida, nós aqui estamos bem. E toda noite, ao dormir, peça para o seu mentor, o seu tradicional anjo da guarda, meu mentor, posso saber do meu pai? Você pode me mostrar onde meu pai está? Você pode me mostrar o hospital onde ele está? De que jeito ele está? Ele está bem? Já tem condições de receber uma visita? Aos poucos você vai recebendo informações de seu mentor espiritual a respeito. Acredite nisso. Nos faz muito bem e é a pura verdade. Obrigado. Agora temos aqui, Adriana, ainda o Alberto. Teve uma aqui que eu não entendi. Vamos aqui para a outra dele, que é: vendo a morte da minha mãe, vi que não quero continuar a minha vida tendo o que tenho. Quero me livrar de tudo e todo o peso e responsabilidade possível. Posso estar certo agindo assim? Alberto, eu vejo que às vezes você tem pensamentos 880, assim. Por que se livrar de tudo, né? Quando nós recebemos situações, até espaços materiais, trabalho, recursos, é para que a gente possa, de alguma maneira, frutificar, né? Fazer com que eles possam dar frutos, não só para nós, mas, de alguma maneira, beneficiar a outros também. Então, eu vejo assim, não se compare necessariamente com a experiência que a sua mãe viveu. Procure tirar, né, aprendizado dessa experiência, mas a matéria ela tem o seu devido valor dentro daquilo que ela vai te proporcionar para a sua evolução. Então, você dar o devido respeito a essa matéria sem esse apego, sem esse agarramento que algumas pessoas criam, né, esse exagero, mas a matéria tem o seu valor. Na matéria, nós progredimos. Então, dependemos dessa matéria para criar recursos, criar formas de trabalho, criar estudos, criar melhorias, se desfazer das coisas, achando que assim estamos evoluindo espiritualmente, é muito simplista. A evolução espiritual ela passa por diversos aspectos, né? Inclusive saber lidar com a matéria. Então, veja que aqueles que recebem grandes oportunidades, propriedades, fortunas, eles têm uma missão muito difícil, né? Porque tem que fazer com que isso realmente possa ser positivo, possa construir não só uma vida melhor a ele mesmo, mas como outros que, né, dependem desses trabalhos, dessas oportunidades que essa pessoa mais beneficiada tem. Então, se você dispõe de recursos, dispõe de capacidades, dispõe de oportunidades, frutifique. Lembra da parábola dos talentos? Você recebeu aí mais talentos, né? Então, você precisa, de alguma maneira, desses talentos, criar uma oportunidade de multiplicá-los, né? E fazendo realmente o valor que eles têm na sua existência. Nem mais, nem menos, apenas o justo valor. Pesar na balança tudo aquilo que a vida nos traz, trazer um correto equilíbrio, é um grande aprendizado espiritual, moral,
e de tudo que realmente a gente tem aí de oportunidade, né? Então, não tome assim dessa maneira 880, não. O Reinaldo Leite, por muitos anos ele esteve aqui na Rádio Boa Nova, fazia um programa aí de orientação, e ele sempre falou do caminho do meio, né? Que é aquele caminho do equilíbrio. É esse que a gente deve seguir. Muito bem. Agora vamos com a pergunta aqui do nosso amigo que é de onde? Deixa eu ver. Um momentinho, sumiu, vamos lá. É o Tiago Melo. Tiago Melo, ele pergunta o seguinte, no Facebook. Olá, amigos, gostaria de saber, ficaremos nós eternamente morrendo e renascendo, Marcos? Tiago, eternamente é muito tempo. Eternamente ninguém aguenta. O que a doutrina espírita nos ensina? Né? Fomos criados simples e ignorantes, aí passamos para o estágio de primitivo, mundos primitivos, depois mundo provas e expiações, que é o que a Terra está, o nosso planeta está terminando o estágio de provas e expiações, adentrando no estado de regeneração. Depois do estado de regeneração, é mundo feliz, e depois do mundo feliz, seremos espíritos puros. Quando chegarmos a espíritos puros, nós teremos o conhecimento completo de todo o universo. Conhecimento completo de todas as coisas que há no mundo material e no mundo imaterial, no mundo dos espíritos. Não seremos mais nem homem nem mulher. Não seremos mais nem pai nem filho. Seremos todos irmãos. Amaremos a todos indistintamente e com a mesma intensidade. Dá para entender o que é isso? Ainda não. Quando chegarmos no estágio de espíritos puros, não mais reencarnaremos, não necessitaremos mais estar reencarnados em mundos materiais. A nossa vida será toda espiritual. Viveremos, a partir daí, eternamente, sem mais desencarnar. Então imagina Jesus, ele está aqui na Terra só há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele esteve conosco há 2.000 anos atrás. Por aí apenas 33 anos. Imagina você ter uma vida simplesmente de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nenhum de nós suportaria viver do lado da mesma pessoa 4 bilhões e 500 milhões de anos. Com a mesma sogra, com o mesmo sogro, com o mesmo filho, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma esposa, com o mesmo esposo, com o mesmo cunhado que só pede dinheiro. Então, nós temos que prestar atenção que tudo na vida, né, tudo na obra divina, tem uma evolução, como a nossa companheira Adriana disse, vai evoluindo, vai avançando. E quando chegarmos a espíritos puros, não mais reencarnaremos, aí viveremos eternamente. Quanto tempo falta para chegarmos lá? Especulo alguns bilhões de anos, nem milhões, alguns bilhões de anos. É tentar imaginar o que é Jesus, está bem distante o que é Jesus. Muito bem. Agora vamos com Jair de Mogi das Cruzes, Adriana. Ele traz a questão 962 do Livro dos Espíritos. Por que há céticos, visto que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? E traz a resposta: eles são em menor número que pensais. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. Poderia comentar? Bom, aí eu não tenho toda a lembrança da rotina das perguntas, mas pelo que você leu para mim, Alexandre, Jair, boa tarde, em primeiro lugar, né? Eles estão descrevendo aí uma variante de espíritos, né? Como eles se comportam e como é a questão do pós-desencarne desses espíritos. E alguns espíritos realmente, eles passam encarnados a vida sem se dar conta realmente do objetivo a qual aqui estamos, né? Da oportunidade a qual Deus nos deu e da experiência, né, a qual estão vivendo. E levam a vida de uma maneira realmente muito irresponsável, muito sem valor. E ao desencarnarem, eles são convidados, né, a experienciarem um ponto de vista, uma visão realmente diferente. Alguns conseguem ter esse discernimento espiritual e, de alguma maneira, enxergar, né, onde patinaram na última existência, o que poderiam ter feito de melhor. Outros não, outros seguem realmente cegos, cristalizados num único pensamento, num único raciocínio, seguem, né, naquela mesma experiência de comportamento
e aonde precisam realmente de um retorno muito maior, mais rápido até a matéria, para poderem, de alguma maneira, quebrarem essa sequência, né, de comportamentos, de atitudes, por alguma experiência encarnatória muito mais significativa. Então, nós temos a escala de espíritos, né? Nós temos como eles se portam, como eles reagem entre uma encarnação e outra. E dentro dessa questão toda, Kardec foi muito feliz, né, de nos trazer essa escala espírita, porque nós vemos nos trabalhos mediúnicos essa experiência do comunicante, essas formas como eles vão se apresentar, pensar, agir, e para nós facilita muito, né, na forma como nós vamos até lidar com esses necessitados, com esses que realmente passaram uma encarnação inteira, perdendo uma oportunidade muito grande. Todos nós evoluímos, mesmo errando, mas ainda assim poderíamos evoluir muito melhor. Então, eu entendi mais ou menos essa questão dessa maneira. Talvez ela tenha um contexto a mais aí. Muito bem, vamos lá. Mais pergunta. Quem está no Face com a gente? A Maria Jo Eira, Mary Detlin. Diferente, é americana. Fânia da Silva. A Fânia, dentro desses bilhões de anos, é quase o mesmo de reencarnação para sempre, já que o modo de vermos o tempo é diferente do tempo espiritual. É da Itália, Mary Detlin. Meu nome é Maria, vivo na Itália, aqui são mais de 10 da noite. Fiquei feliz em encontrar essa live, muito obrigado. Mary, de todos os dias, de segunda a sexta, horário do Brasil, 17 horas. E aos sábados, às 14 horas. Então, esteja aqui com a gente, sempre nesse horário. Se quiser, faça a sua pergunta também aí pelo Face mesmo, ou no telefone do ouvinte, ou pelo nosso WhatsApp. E bem-vinda à programação da Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. São emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Obrigado pelo seu carinho de estar conosco aí da Itália, hein? Tarde da noite participando conosco. Vamos aqui, mais perguntas. Eu queria comentar de um querido que está assistindo aqui com a gente. Cadê o nome do rapaz? A amiga está pedindo vibrações, né? Inclusive, já tem o nosso pronto atendimento no plantão do Evangelho no Lar. Até Denivan Paz, você com o nome de Paz, fique aqui conosco. Daqui a pouquinho, depois deste programa, vai ter o plantão do Evangelho no Lar, que você possa acompanhar, né? Ela disse, ele precisa de uma palavra, ele está angustiado, sofrendo muito, está depressivo, Marcos Casella, esse nosso ouvinte que está aqui, o Denivan Paz. Sempre tem uma palavra para os nossos queridos amigos, né? Para o nosso amigo, nesses momentos de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento de crise, a depressão está se alastrando fortemente. O desequilíbrio psíquico em várias pessoas está se alastrando fortemente. Então, meu companheiro, urgentemente, procure um psiquiatra. Urgentemente. Procure a Associação dos Médicos Espíritas, procure psiquiatras que eles indiquem, porque você vai lidar com psiquiatras que têm cunho espírita, que tenham a visão espírita. Procure também um terapeuta, seja ele um psicólogo, um psicoterapeuta, procure urgentemente, fale sobre a sua dor, fale sobre o que você está sentindo. Procure o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ligue para o CVV, converse com ele sobre o que você está sentindo, não deixe isso passar, isso não passa sozinho. Recorra ao Evangelho de Jesus, ore, converse com o seu mentor, peça inspiração para o seu mentor de como você lidar com isso, mas numa situação grave assim, não deixe o tempo passar, sozinho não arruma. Então vá atrás de terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, de preferência que tenham cunho espírita, vá atrás de psiquiatras que tenham como lastro a doutrina espírita, procure na Associação dos Médicos Espíritas, busque ajuda, ligue para o CVV, converse com o pessoal do CVV, desabafe, fale o que está acontecendo contigo, procure sair de casa, procure caminhar um pouco, procure ir para a rua, procure caminhar pelo parque, procure respirar um ambiente diferente para
desanuviar um pouco a mente. São situações complexas e milhões de pessoas ao redor do globo estão passando por isso. Você não é único. Então, corra atrás da ajuda. Urgente, por favor, meu irmão. Muito bem, um abraço, Elizabeth, do Paz e Amor. O programa chegou ao final, agradecendo aqui a visita do nosso querido Marcos Casella na terça-feira. Obrigado, Marcos. É sempre um prazer estar no pronto atendimento, prazer trabalhar com você, Adriana, compartilhar junto contigo esses momentos. Prazer sempre estar contigo, Alexandre, já estamos juntos há alguns anos nessa tocada. E prazer imenso estar com você, caro ouvinte, caro internauta, caro telespectador. Estamos aqui. Continuemos firmes e valorosos nessa semana, falando de vida, de Jesus, de doutrina espírita. E um grande beijo, grande amor, muita paz a todos. Obrigado, Adriana Fukuda. Obrigada, Alexandre. Obrigada aí, Marcos. Foi um prazer realmente dividir o programa aí com você. E a todos que puderem estar conosco nessa tarde, né? Foi realmente, sempre para nós, uma oportunidade de estudo e aprendizagem. Muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a equipe FEAL. Obrigado a Margarete, Bruna, também Rogério, Fernanda Lima. Valeu a todos aí. Essa parceria. Na sequência tem o Plantão do Evangelho no Lar, com André Marosso. Valeu.